Muito bem. Hoje vamos fazer a devolutiva da nossa avaliaçãozinha, não é? Então, a alternativa 1 é B de bola, a alternativa 2 também é B de bola, a alternativa 3 é A de arroz, a alternativa 4 é C de casa, a alternativa 5 é D de dado, a alternativa 6 é E de escola, a alternativa 7 é D de dado e a alternativa 8 também é D de dado e a alternativa 9 é C de casa e a alternativa 10 é C de casa. Mas então vamos lá. Na primeira questão, se perguntava, assinale a alternativa correta sobre a obrigação tributária. Então nós temos dois tipos de obrigação tributária. A primeira, que é principal, é a obrigação de pagar. E a acessória é a obrigação de fazer ou não fazer, não é? Então assinale a alternativa correta em relação à obrigação tributária. A principal importa a obrigação de não fazer? Não. A principal importa na obrigação de pagar. A acessória alcança uma obrigação de não fazer? Sim, a acessória é tanto de fazer como não fazer. Então, alternativa B, né? A acessória alcança uma obrigação de pagar a multa? Não, porque também a obrigação de pagar a multa é uma obrigação principal. Primeira questão, alternativa B, portanto. A segunda questão, assinale a alternativa correta. A competência tributária é delegável? Não. É indelegável a competência tributária. A natureza jurídica do tributo está no fato gerador? Sim. Não está no nome nem na destinação, está no fato gerador. O imposto é um tributo vinculado? Não. Tributo vinculado seria a taxa. O imposto é um tributo não vinculado. Não, você paga o imposto e não tem que receber necessariamente nada diretamente em troca, né? Assinale deixa eu ver aqui. Assinale a alternativa correta 3, né? A imunidade recíproca é uma imunidade genérica. Sim, a imunidade recíproca é uma imunidade genérica. Está lá no artigo 150, não é? Inciso 6º, a linha A. A imunidade prevista na Constituição sobre tempos de qualquer culto alcança todos os tributos? Não. A imunidade genérica, lá do artigo 150, inciso 6º, alcança só os impostos. A imunidade das entidades dos trabalhadores não alcança o IPTU? Alcança, porque nós vemos lá, relativamente às entidades sindicais, a linha C vai dizer é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Então, patrimônio, IPTU, não é? Renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das entidades sindicais dos trabalhadores. Então, agora nós vamos para a alternativa, para a questão 4, não é? Que é a alternativa C. Assinale a alternativa correta em relação ao princípio da anterioridade. Então, nós vimos que o princípio da anterioridade ele veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Porém, lá no parágrafo 1º, nós temos que a vedação do inciso 3b, que é essa da anterioridade, não se aplica
aos tributos previstos nos artigos 148.1, que é empréstimo compulsório. Aí daí vem os impostos federais, 153, 1, 2, 4 e 5. 153, 1, 2, 4 e 5 é imposto de importação, imposto de exportação, 4 IPI, né, e 5 IOF. Então, assinale a alternativa correta em relação ao princípio da anterioridade. Aplica-se ao IPI? Não, não aplica-se ao IPI. Aplica-se ao IOF? Também não aplica-se ao IOF. Aplica-se ao imposto de renda? Sim, aplica-se ao imposto de renda, porque o imposto de renda está lá no artigo 153, inciso 3º. E o 153, inciso 3º, não está enumerado ali no parágrafo 1º do artigo 150, quando fala que a vedação do inciso 3b, que é a anterioridade, não se aplica aos tributos previstos. Vamos só no 153. 1, 2, 4 e 5. Então, não aplica-se o imposto de renda, portanto, a quarta questão é a linha C. Daí a quinta questão. Assinale a alternativa correta em relação aos lançamentos. No lançamento de ofício não há a participação do contribuinte. Não há. Por exemplo, lançamento de ofício, vamos pegar o IPTU. Não há a participação do contribuinte. No lançamento por homologação, não há a participação do fisco. Então, também não há. O imposto de renda, no começo, quando nós fazemos, nós calculamos, não há a participação do fisco, é um lançamento por homologação. No lançamento por declaração, há a participação tanto do fisco como do contribuinte. Sim, portanto, a quinta questão, a alternativa correta, a alternativa D, de dado. A sexta questão vai perguntar: assinale a alternativa correta sobre os direitos fundamentais ligados com as imunidades genéricas. Tá? Liberdade do culto. Sim, relativamente à não cobrança dos impostos sobre templos de qualquer culto, aí é a liberdade de culto, liberdade de crença que está por trás disso. Incentivo à cultura, a não cobrança aí de impostos relativamente a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, não é? Direito à educação, tem lá a linha C do inciso 6º do artigo 150. É vedado instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais, das instituições de educação. Então, a educação também. E de direitos políticos, porque também é vedada a cobrança sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos. Portanto, a sexta questão, a correta é a linha E, de escola. A sétima questão, assinale a alternativa correta sobre o princípio da igualdade tributária. Importa num tratamento desigual para os que são economicamente desiguais? Sim, só importa um tratamento igual para os que são economicamente igual. Está relacionado com o princípio da progressividade? Sim, quanto mais você ganha, deve ser maior a alíquota. Trata-se de uma igualdade material que visa diminuir as desigualdades econômicas também, e, portanto, a sétima questão, e a alternativa correta é a D, de dado. A oitava questão, ela indaga: assinale a alternativa correta relativamente à capacidade contributiva. Em relação aos impostos indiretos, é medida pelo princípio da seletividade? Sim, seletividade. Quanto mais luxuosos os bens, maior deve ser a alíquota, maior deve ser a carga tributária. Quanto
mais essenciais são os bens, menor deve ser a alíquota, né? Então, em relação aos impostos indiretos, a capacidade contributiva é medida pelo princípio da seletividade, ou seja, pela essencialidade do produto, não é? ou do serviço. B, tem como limite a vedação do efeito confiscatório? Sim, nós pusemos lá aquele exemplo, a capacidade contributiva, de um lado, a imunidade relativamente ao mínimo vital, não é? E depois o limite dela é o início do efeito confiscatório. Nos impostos de natureza real, tem natureza, repetir a palavra, mas é assim mesmo, não tem problema. Proter rem, sim, porque recai sobre a coisa, e daí a capacidade contributiva é medida não em relação à pessoa, mas sim em relação ao valor da coisa. A nona questão, assinale a alternativa correta. A competência em relação aos impostos é privativa? Sim, é competência privativa. Só o Estado pode instituir os impostos estaduais, só os municípios podem instituir os impostos municipais e só a União pode instituir os impostos federais, né? A competência em relação às taxas é comum? Sim, claro. Pode a União instituir taxas, os estados instituírem taxas, os municípios instituírem taxas. A linha C vai perguntar, ambas as alternativas são corretas, portanto, a linha C de casa, está correta. E, finalmente, a 10ª questão. Assinale a alternativa correta em relação ao chamado legalidade aparente. Bem, nós vimos que a legalidade aparente está lá no artigo 153, parágrafo 1º, que trata dos impostos federais, não é? E ele diz, é facultado ao Poder Executivo, por isso legalidade aparente, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, mas quem vai fixar é o Poder Executivo. Normalmente quem tem que fixar a alíquota é a lei. Mas aqui abre-se uma exceção, o Poder Executivo pode fixar as alíquotas nos limites estabelecidos pela lei. Então, alterar a alíquota dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. 1, 2, importação. 1, importação. 2, exportação. 4, IPI, não é? Produtos industrializados. E 5º, IOF. Então, pergunta. Assinale a alternativa correta em relação à chamada legalidade aparente. Alcança o imposto de renda? Não. Alcança, porque nós vemos a legalidade aparente 1, 2, 4 e 5. O imposto de renda é o 3. Então, não alcança o imposto de renda. Alcança o ITR? Não, o ITR também não é alcançado, porque o ITR é lá o inciso 6º do artigo 153. Então é 1, 2, 4 e 5. O 4 é produtos industrializados e o 5 é o IOF. Então, o princípio da legalidade aparente alcança o IPI. Então, a questão 10, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Acredito que vocês não tiveram lá grande dificuldade para fazer essa avaliaçãozinha, não é? E vamos nos preparando já para as aulas do próximo bimestre. Um abraço.